Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da metodologia de iniciantes, nossa metodologia lógica, e a gente preparou para você hoje uma aula especial, uma aula para você apresentar o jiu-jitsu para aquele aluno que está tendo contato a primeira vez, ele não conhece jiu-jitsu, nunca praticou, não tem noção, ou até teve uma pequena e uma ruim experiência com jiu-jitsu em outro lugar, e você quer proporcionar para ele hoje uma experiência diferente com jiu-jitsu para cativar ele e trazer ele para fazer parte da sua escola, tá? Essa aula é uma aula destinada à apresentação do jiu-jitsu para o nosso aluno, para uma pessoa leiga, mas você pode adaptar ela também para uma aula particular que você queira dar, para quem está iniciando no jiu-jitsu e você quer mostrar a dinâmica, a mecânica e a progressão do jiu-jitsu. Vamos lá então? Primeiro ponto, quero falar para vocês sobre o porquê dessa aula, né? Quando eu apresento um modelo de aula especial diferente nas escolas, eu vou falar para algum professor da minha escola ou algum professor de outra equipe que me chamou para uma consultoria, ele fala assim, não, mas eu tenho uma aula que eu dou que é muito legal, a galera gosta bastante. Ou, não, eu dou uma aula que o pessoal gosta da aula que eu dou, a primeira aula eles costumam elogiar. Mas eu costumo falar assim, ó, dar aula de jiu-jitsu legal não é difícil, né? Eu trazer uma pessoa e dar uma aula, qualquer coisa que eu passe para aquela pessoa, ela provavelmente vai gostar, porque o jiu-jitsu é muito legal, muito eficiente. Então dar uma aula boa, uma primeira aula boa, não é nada difícil no jiu-jitsu. Mas a ideia não é simplesmente dar uma aula boa, a ideia é encantar o nosso aluno, deixar ele realmente sair daqui com os olhos brilhando, encantado com o jiu-jitsu. E mais do que isso, fazer ele compreender também a dinâmica do jiu-jitsu através dessa aula. Se eu venho dou uma aula boa, satisfatória, meu aluno sai daqui satisfeito, ou ainda não é meu aluno, mas o cliente saiu daqui satisfeito, ele vai começar a analisar se vale a pena ele começar a praticar aquilo ou não, vai comparar com outras modalidades, com outras atividades e talvez não vai falar muito daquela experiência que ele teve. Agora, se eu dou uma aula fantástica, ele sai daqui encantado, os olhos brilhando, muito provavelmente ele já vai fazer a matrícula naquele dia, comprar kimono, fidelizar na sua turma e ainda vai sair falando para outras pessoas, trazendo mais pessoas para conhecer aquela aula incrível que ele acabou de praticar. Então essa é a proposta dessa aula que a gente está trazendo para vocês, uma aula que realmente encanta e cativa o nosso aluno para que ele fidelize com a gente. Como você recebe seu aluno no primeiro dia de aula? Essa parte é bem interessante, deixa eu compartilhar com vocês uma história. Uma vez um aluno compartilhou comigo que ele foi 3 vezes na minha academia e só na terceira vez ele teve coragem de entrar e perguntar e praticar uma aula, fazer uma aula experimental. E quando ele me falou aquilo, me impactou, eu disse, pô, mas por que, cara, jiu-jitsu é tão legal, é um ambiente familiar, tão tranquilo. Mas aí eu me lembrei lá do tempo que eu comecei também. E é interessante a gente se colocar na cabeça da pessoa que nunca praticou uma luta, que nunca praticou uma arte marcial. A gente que está nesse meio há tanto tempo, a gente acha o jiu-jitsu divertido, tranquilo, legal de fazer, prazeroso. Eu sei que a minha escola é um ambiente familiar, né, de pessoas boas, do bem. Só que para quem não sabe, para quem não teve esse contato, ele acha que vai apanhar, que vai se machucar, que vai passar vergonha, que não tem habilidade para fazer luta, se sente inseguro, às vezes se sente fraco, ou ele foi procurar a luta porque ele foi ameaçado, ou porque ele apanhou, foi agredido, porque está passando por uma situação difícil. Então, a grande maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, o aluno ele chega todo ressabiado, amedrontado para fazer uma aula de jiu-jitsu. Então é muito importante que na recepção eu já comece a quebrar esse gelo, já comece a receber bem meu aluno com um sorriso, né, fazendo ele se sentir à vontade, confortável na academia, para que ele possa realmente se sentir bem, se sentir em casa. Eu costumo falar isso na minha escola. Quero que você se sinta em casa aqui com a gente, para ele ficar realmente bem à vontade. Então é fundamental que você tenha uma boa estratégia de recepção, uma recepção bem amigável, bem tranquila, para fazer aquele aluno que está cheio de medo, receio, começar a se sentir mais à vontade para que você possa iniciar a aula. E aí eu sugiro que você comece a aula, claro, com uma conversa, fazendo uma anamnese com o seu aluno.
O que é uma anamnese? A anamnese é um conjunto de informações relevantes à prática da atividade daquele aluno. Ele é muito utilizado nas aulas de personal de academia, de atividade física, onde a gente precisa saber se o aluno tem problema de hipertensão, diabetes, alguma doença cardíaca, algum tipo de lesão, né, algum tipo de desvio de coluna, que ele precisa ter um cuidado especial. E no jiu-jitsu isso também é interessante. Então é legal que você faça todo tipo de pergunta que é importante para a prática do jiu-jitsu, né? Você tem algum tipo de lesão grave? Já sofreu algum acidente grave? Tem algum tipo de cuidado especial na sua saúde? Né? Você tem algum problema cardíaco, hipertensão, diabetes? É legal que você, professor, tenha essas respostas por escrito, mas fazer essa anamnese com o seu aluno na aula, tendo uma conversa rápida com ele é bem interessante, né? Além de toda essa questão física, questão de saúde, é legal também você perguntar as expectativas do seu aluno, seu novo aluno em relação ao jiu-jitsu. O que você veio buscar aqui? O que você espera? Qual a sua expectativa? O que você entende do jiu-jitsu? Para a gente depois medir essas informações no final da aula, né? Se a gente cumpriu, atendeu a expectativa dele ou superou, e ao longo do processo dele dentro do jiu-jitsu também, né? Algumas pessoas vêm procurar jiu-jitsu por qualidade de vida, outras por segurança, outras para se defender, outro porque trabalha com segurança pública e precisa aprender a lutar. Então é legal que você faça essas perguntas para você conseguir direcionar os comandos da aula mais próximo à realidade e o objetivo do seu aluno. Além disso, também, outra pergunta que eu gosto de fazer é sobre a profissão, sobre a vida do meu aluno fora da academia, né? Porque daí eu consigo utilizar a profissão dele, a vida dele, para trazer analogias referentes ao jiu-jitsu, né? Por exemplo, se meu aluno fala que ele é advogado, eu tento relacionar as situações, as progressões de jiu-jitsu com algo da vida dele, da profissão e os benefícios do jiu-jitsu também, né? Para ele entender aonde que ele vai ter ganho na tomada de decisão, no raciocínio rápido e lógico, na postura, na confiança, na autoestima. Então é legal a gente fazer todas essas perguntas relevantes à prática da atividade, à vida do nosso aluno, para que a gente possa compreender e entender melhor ele. E à medida que ele vai contando, vai falando da vida dele, a gente também vai estabelecendo um relacionamento de confiança com o nosso aluno, que facilita na hora de a gente executar a aula. Tendo feito essa anamnese, a gente vai para a nossa aula, sempre observando as características do seu aluno, né? Você pode, às vezes, dar uma aula para alguém muito forte, que faz academia, faz uma série de atividades, e você precisa ter menos cuidado, mas às vezes você vai estar dando aula para uma pessoa mais idosa, para uma pessoa que tem algum tipo de lesão, ou para uma pessoa que é muito frágil, e você precisa ter uma série de cuidados para que ela não se machuque, não tenha uma experiência negativa em relação ao jiu-jitsu. Então, busque ter essa compreensão para você conseguir direcionar a aula da maneira mais segura e fácil possível. Também é interessante que essa aula seja particular. Eu gosto de fazer ela, a gente faz na minha escola, só o professor e o aluno numa sala separada, num tatame separado. Porém, eu sei que isso nem sempre é possível, né? Então, na minha escola, às vezes acontece, a pessoa só pode vir no horário que todos os tatames estão cheios. Então, eu costumo trabalhar com 2 professores em turma, um dos professores faz essa aula com o aluno separadamente do grupo, mesmo que no mesmo tatame, mas não faz a aula toda junta coletiva, tá bom? Então, eu sugiro que essa aula seja feita particular, separadamente da turma, quando não possível, junto da turma, porém, no mesmo horário da turma, no mesmo tatame, porém, separadamente com um professor exclusivo para aquele aluno, certo? Vamos lá para a nossa aula, então? Vamos lá então para a nossa primeira aula, a aula experimental de jiu-jitsu. Está aqui o André, nunca praticou jiu-jitsu na vida. O André é faixa roxa de jiu-jitsu, mas ele vai fazer uma simulação agora como se fosse um leigo, tá, André? Vai agir como se não soubesse nada de jiu-jitsu mesmo, tá? E para a gente mostrar, eu vou fazer paralelo o trabalho com o André, como se eu estivesse recebendo ele, mas também dialogando com vocês aqui para tentar explicar a progressão dessa aula de uma maneira mais clara possível, tá bom? Galera, qualquer dúvida que fique, mande mensagem pra gente que a gente quer esclarecer, não deixar nenhuma dúvida para vocês, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, então o André acabou de chegar na minha escola, recebi ele, emprestei um kimono para ele fazer a prática, isso é interessante, tá? É diferente ele fazer a primeira parte prática com uma roupa qualquer,
ou ele já botar o kimono de lutador, né? Assim como quando a gente é criança, a gente gosta das fantasias de super-herói, você chegar numa academia, fazer uma aula sem kimono ou fazer com kimono já dá diferença. Então na minha escola a gente tem kimono que a gente empresta para o aluno fazer aula experimental, eu sugiro que você faça isso, tá bom? Então eu já recebi o André, ele já começou a se sentir mais à vontade, já fiz a anamnese, já perguntei do trabalho dele, da vida dele, de lesões, ele não tem nenhuma lesão grave, nada que eu precise me preocupar muito, então eu posso começar a aula com o André, tá? Então vamos lá, André, a gente vai começar com um leve aquecimento, só para soltar a articulação, a musculatura, tá? Quero que tu movimente bem os ombros, os braços, girando para frente, para trás, boa. A perna também apoiada na ponta do pé, André, ó. Vai girando de um lado para o outro, a balançada na perna, no joelho. Isso aqui é só para relaxar a tua musculatura, tá? Para não dar nenhum risco de lesão durante a aula. A gente fica mais, corpo mais solto, mais relaxado, a musculatura ativada. Tranquilo? Vamos lá então? Então a gente vai agora para a nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade é mostrar para o aluno um pouco do conceito da base, de como posicionar o corpo com o princípio de treliças ou de alavanca, tá bom? Então eu vou começar a explicar para o André. Vamos lá, André. A luta de jiu-jitsu começa em pé, então é muito importante que você tenha uma boa base em pé. Eu vou te empurrar agora, tá, André? Fica como você está. Então, na posição que você está, se eu te empurro, ó, você é deslocado facilmente. Esse nível do empurrão vai ser de acordo com o meu aluno, né? Alguém que é mais forte, eu posso empurrar um pouquinho mais forte. Alguém que é mais leve, uma criança, tem que ser um empurrãozinho só para gerar o desequilíbrio mesmo, tá? Então, André, toda vez que a gente está reto assim, a gente está meio desequilibrado, não está pronto para um combate, para uma luta. Então, quero que você posicione a sua perna mais forte atrás. Você chuta com a esquerda? Não. Então a mais forte, por favor, a direita atrás, como você está aqui. As suas pernas, ó, semiflexionadas, de base aqui. Isso, não muito. O corpo um pouco mais posturado aqui, mas ainda flexiona um pouquinho a perna. E as mãos aqui à frente com base de luta, o cotovelo um pouco mais fechado, tá? Pronto, agora fica com a base bem sólida, né? Agora, ó, tá vendo como você está com uma base mais sólida, mais difícil de eu conseguir te desequilibrar? Esse é o princípio de treliças, tá? A gente flexiona, trabalha em ângulos para que a gente possa ter mais resistente e mais base de ação na hora do combate, tá bom? Aí eu expliquei para o André o princípio das bases, agora a gente vai para a atividade 2. Vamos lá então com a atividade 2, que é a defesa de soco aplicando uma baiana. A gente usa a defesa pessoal para explicar o jiu-jitsu para o nosso aluno iniciante, porque se eu falar para ele, hoje tu vai aprender uma raspagem, uma passagem de guarda e uma pegada de costas, para ele não faz muito sentido. O que é uma guarda? O que é uma passagem de guarda? Por que eu passo guarda? Agora, se eu falar para ele, tu vai aprender uma defesa de soco derrubando. Pô, ele sabe o que é um soco e ele sabe o que é derrubar, porque a luta de defesa pessoal é uma coisa que todo mundo faz ideia um pouco, o que é um soco, o que é uma queda, o que é um chute. Então a gente vai trazer para essa realidade da defesa pessoal para ficar mais fácil o entendimento do nosso aluno, tá? Então vamos lá, André, a base que eu acabei de te mostrar agora, fica na base lá com a tua mão mais forte para trás, beleza. A gente está trabalhando jiu-jitsu como defesa pessoal, então tu não vai usar o jiu-jitsu para atacar outra pessoa, normalmente tu vai usar para se defender, tá? Então fica na base ali como eu te fiz, olha só. Eu vou para cima de ti como se eu fosse te dar um soco. E na hora que eu for te dar como se fosse te dar o soco, quero que você baixe, abrace a minha perna e com o teu ombro, com o teu corpo me empurre para o chão, certo? Aplicando uma queda. Então vamos lá, ó. Eu fui para cima de ti, dá o soco, você baixa, abraça a minha perna. Oh, excelente, André, muito bom. Isso é uma baiana, uma das quedas mais tradicionais do jiu-jitsu, tá? Pode ficar em pé posturado. E agora, pode ficar em pé posturado normal, tu não sabe fazer toreada ainda. Então vamos lá. Então, André, você acabou de me derrubar agora, então você está muito forte na luta. Eu quero aproveitar para te explicar o que é guarda. Então você me derrubou, só que se você quiser dar um soco no meu rosto agora, tenta bater com o meu pé aqui. Você não consegue me alcançar, tá vendo? Isso é o que a gente chama de guarda no jiu-jitsu. Então no jiu-jitsu, quando você está no chão, você vai usar os seus pés, suas pernas e o quadril para se defender. Toda vez que alguém vier te agredir, você vai tentar controlar a distância da pessoa a partir daqui, tá? Na defesa pessoal, eu posso trabalhar a guarda em 3 etapas. Essa etapa aqui, vem para cima de mim aqui, ó, de longa distância, aonde eu te mantenho distante. Pode botar o joelho no chão, por favor.
Eu posso trabalhar de curta distância, aonde eu consigo alcançar você para gerar algum desequilíbrio, mas você ainda tem dificuldade de me acertar, tenta dar um soco em mim, por exemplo, eu consigo me proteger aqui. E eu posso trabalhar a curta distância, aonde eu te domino, tenta me dar um soco aí e fica difícil de você gerar algum tipo de agressão em mim, tá bom? Então isso é a guarda do jiu-jitsu, a gente faz com as nossas pernas, mantendo o aluno tão distante que ele não possa me acertar, ou tão perto que o golpe dele não tenha eficiência contra mim, tá bom? Então essa é a movimentação. Vamos fazer mais uma vez, volta lá na base de luta, como eu te ensinei, isso, muito bom. Eu vou de novo simular o soco, você abaixa e pega as minhas pernas para derrubar. Muito bom, perfeito. Então agora o André aprendeu a defender o soco, aprendeu a derrubar e já aprendeu mais ou menos o que é uma guarda. Depois a gente vai voltar nesse tema com ele, tá? Por isso que eu não expliquei tanto tempo aqui. E aí a gente vai agora para a atividade número 3. Atividade número 3. Então vamos lá, pessoal, já ensinamos para o nosso aluno sobre base, ele aprendeu a defender um soco baixando e entrando de baiana e agora ele vai trabalhar o restante da sequência dessa movimentação proposta para a aula de hoje. Vamos lá então? Então eu já expliquei para ele também o que é guarda, né? Já expliquei como eu faço guarda com os pés e as 3 distâncias, tá? Então vamos lá, André, a gente vai para a atividade 3 agora. Vou passar uma sequência um pouco mais completa para você, tá bom? Então, novamente, a gente inicia na base de luta, sempre protegendo aqui para evitar qualquer soco, chute e atento à minha movimentação. Eu vou fingir, mais uma vez, simular que eu vou te dar um soco, quero que você baixe com a mão protegendo para defender do soco, abrace minha perna e derrube, tá? Então, vamos lá, avancei, derrubou, excelente. Como eu te expliquei agora, eu vou tentar ficar sempre com as minhas pernas entre eu e você para que você para você não conseguir me acertar, me dar soco. Então, para você realmente ter eficiência e me controlar agora, você precisa tirar minhas pernas da frente, que é o que a gente chama de passar a guarda, tá? Então, quero que você faça o seguinte, coloque as 2 mãos na minha perna, pode pegar assim mesmo, tá? Boa. Agora você vai jogar minhas pernas para aquele lado e vai vir rápido na lateral, ajoelhar aqui na minha lateral. Vamos lá. Jogou as pernas e baixa aqui, perfeito. E pode deitar aqui em cima de mim me amassando, ó. Agora você tá me segurando no chão, tá vendo, ó? Eu não consigo mais te dar chute, joelhada, tá bem difícil de eu fazer qualquer coisa aqui. Essa é uma posição de mobilização que a gente chama de controle lateral, certo? Só que daqui, se você quiser me bater agora, tenta dar um soco em mim. Quando você vai dar o soco, ó, é a hora que eu consigo escapar. Então, para você realmente ter muito controle, você vai para a montada. Deixa eu virar um pouquinho assim. A montada, o que é? Você vai passar sua perna esquerda por cima de mim e vai sentar em cima do meu abdômen. Perfeito. Isso é a montada, André. Tenta ficar alto, posturado. Olha só, agora você está muito dominante. Se eu quiser te acertar aqui, eu praticamente não consigo, não tenho efeito. E você está livre para me dar soco, cotovelada, para bater em mim aqui de cima, tá vendo? Então agora você está numa posição extremamente dominante. Só que no jiu-jitsu esportivo que a gente treina, a gente não dá soco cotovelado. Isso aqui é para defesa pessoal, só vou te explicar bem, tá? O que a gente faz aqui? A gente finaliza. E imagina que alguém está montado em você dando soco aqui. Normalmente o que você vai fazer? Vai tentar defender, né? Vai tentar segurar a mão da pessoa e estender o braço aqui para se defender. Quando a pessoa faz isso embaixo, o que você vai fazer? Ó, coloca essa mão no peito aqui em cima e eu quero essa outra mão aqui em cima da sua mão. Muito bom. Você vai agora levantar essa perna de base, pisa ela no chão e traz esse joelho bem próximo da minha cabeça, virando naquela direção. Perfeito. Agora, com todo o peso em cima de mim aqui, quero que você passe essa perna por cima da minha cabeça e sente na lateral. Isso. Agora segura meu braço com as 2 mãos e vai deitando devagar e vai levando meu braço. Isso, boa. Agora devagar, hein? Tu vai puxar o meu braço e levantar um pouco o quadril. Isso aí, cara, muito bem. Esse é o armlock, André. Essa é aquela movimentação tradicional de quebra-braço, né? Então o que tu fez agora? Tu me derrubou, chegou na montada onde poderia me bater e quebrou o braço, né? Se fosse uma situação de defesa pessoal de um agressor.
certo? Então eu mostrei para ele mais uma série de movimentações de uma maneira muito simplificada. Meu objetivo não é ensinar detalhe para o André, é mostrar para ele como é uma progressão de luta de jiu-jitsu. E aí a gente vai para a atividade 4. Atividade 4, então, é a gente repetir tudo que a gente fez agora 3, 4 vezes, conforme o seu tempo e espaço, tá bom? Vamos lá, André, então, agora a gente vai fazer essa sequência completa, tá? Em base de luta lá, como você fez, boa. Eu fui avançando para te dar um soco, você me derruba, excelente, estou fazendo guarda, agora tira a minha perna da frente, perfeito. Daqui para não escapar, agora você tem que ir para onde? Montada, muito bom. Montou, a pessoa começou a te empurrar, ó, mão no peito, passa a perna. Boa, excelente. Mais uma vez, André, vamos lá. Base de luta, ó a base, hein? Mão aqui defendendo, lembra sempre de se proteger. Avancei, oh, excelente. Passar a guarda. Boa. Aí eu vou te empurrar. Aê, muito bom, André. E é legal a gente sempre incentivando o aluno, elogiando. Porra, excelente. Quando ele pega o armlock, você, cara, cuidado para não quebrar, né? Fazer algumas frases assim para ir deixando a aula descontraída, legal e motivando o nosso aluno, né? E aí eu faço essa sequência 3 vezes, 4 vezes, conforme eu achar que é necessário, né? O André tá aqui todo sério, cabreiro, né, fazendo a aula, mas o aluno iniciante, ele já começa a brilhar o olho, ele já começa, pô, olha quanta coisa que eu tô fazendo, que legal que tá essa aula, e isso vai motivando a gente a seguir na aula, tá? Repetido a movimentação da atividade 4, que é esse combo que a gente fez até agora, 3, 4 vezes conforme o seu tempo e espaço, a gente vai para a atividade 5. Na atividade 5, eu vou usar a mesma sequência anterior, porém, quando eu chego na posição de montada, onde o André poderia me dar soco e eu estendo o braço para ele fazer o armlock, eu vou virar de costas e aí eu vou ensinar para ele pegada de costas e mata-leão, certo? Vamos lá, André. Vamos lá, André, mais uma vez essa repetição agora, base de luta, posiciona as mãos aqui. Ó o soco. Oh, boa! Derrubou, tem que passar a guarda. Chegou na lateral, veio pra montada. Aí, parou aí, só umas pro meio ali rapidinho, tá? Boa. Galera, só pra a gente centralizar aqui, tá? Vamos lá. Eu acho que é melhor de lado mesmo aqui pra galera ver. Assim, isso, beleza. Então vamos lá, André. Como eu te falei, aqui tá numa posição dominante que tu pode bater. Uma das reações naturais quando você tá me batendo é eu tentar te empurrar, como a gente fez agora, e aí eu exponho meu braço para você finalizar. Outra reação natural, quando você está dando soco aqui, é a pessoa virar de costas. Ela não quer apanhar aqui no rosto, toma soco, ela começa a virar para se defender, certo? Volta lá. Então o que você vai fazer? Você vai deixar eu virar ficando suave em cima de mim. Não precisa levantar, só que tenta não cair quando eu começar a virar. Você está me dando soco, ó, eu fui virando, boa. Agora você abraça meu pescoço e me puxa caindo para lá, me puxa para cima de você. Excelente. Para que você possa me controlar e eu não saia daqui, você vai usar as duas pernas apoiadas entre as minhas pernas. Essa de baixo também. Isso aqui a gente chama de gancho, tá, André? E aqui aperta bem forte. Olha só, agora você me controlou pelas costas. Essa é uma das posições mais dominantes do jiu-jitsu, porque daqui é difícil eu fazer qualquer coisa em ti e tu tá com a mão livre para me bater, para me atacar a partir daqui, certo? E a finalização mais comum, mais clássica daqui é o mata-leão. Eu vou te ensinar agora, ó. Você vai passar essa mão envolvendo o meu pescoço, essa mão no bíceps do outro braço, boa. E essa mão, para que eu não consiga defender, você usa lá atrás da minha cabeça. Ela também serve para proteger de eu não te dar cabeçada aqui, não te machucar. E aí você vai apertando aqui, apertando. Aí, excelente. Essa finalização, André, se a pessoa não bater, não desistir, ela acaba desmaiando, apagando, tá? Então tem que ter muita atenção nessa movimentação. E aí a gente vai para a atividade 6, que é repetir esse combo, chegando até um mata-leão.
Então, pessoal, atividade 6, como eu falei, é esse combo completo, chegando até o Mata-Leão. Vamos lá, André? Base de luta, a gente vai fazer a sequência até o Mata-Leão agora, hein? Então vamos lá, ó. Te dei o soco, entrou de baiana, boa, excelente, tô me protegendo, passou a guarda. Aí, agora você começou a dar soco, vai lá, eu girei pra me defender. Ah, ó o gancho, isso, não esquece do gancho. E agora o Mata-Leão, André, lembra como é que é? Boa! Muito bom, cara, isso aí. Mais uma vez, vamos lá. Base de luta. Ó. Boa! Passou. Muito bom. Perfeito, André. Manda muito bem, hein? Pessoal, eu gosto durante a aula de elogiar e incentivar o aluno, mas sempre com algo que seja verdadeiro, né? Se o André é todo descoordenado, eu não vou dizer, meu, como tu faz bem o movimento, que movimento bonito, né? Mas, por exemplo, ele pode ser todo descoordenado e muito forte. Eu vou dizer, pô, cara, mata-leão teu aí é sinistro, hein? A tua queda é muito forte, tua pressão, meu, tu vai ficar duro no jiu-jitsu, né? Ou ele é fraco, descoordenado, mas é flexível. Pô, cara, tua flexibilidade é boa, isso vai te ajudar muito a fazer guarda, movimentação, entendeu? Ou ele é fraco, não tem flexibilidade e é descoordenado, mas ele ouve você e aprende rápido. Pô, que legal, você tem bastante atenção, então você vai aprender muito rápido as dinâmicas das técnicas. Então é legal a gente buscar ver algo positivo no nosso novo aluno e a gente incentivar ele pelo positivo, sempre incentivando ele a continuar. Evitar movimentação, tá errado, não é assim, né? Evitar comandos negativos, sempre tentar trazer para o positivo, tá bom? Então agora a gente vai dar um pouco mais de conhecimento para o nosso aluno do que é guarda. A gente inicia a atividade 7 já direto na montada, tá? Vamos lá, André, quero que você comece agora da posição de montada, aquela posição dominante do jiu-jitsu, tá bom? Aí, excelente. Então eu te mostrei como chegar até aqui, falei que aqui você está dominante, você tem condição de me bater, certo? Porém, pode acontecer de você perder essa posição, você cair por baixo. E eu vou te mostrar agora como a gente luta por baixo também, certo? Então imagina que você está aqui me batendo, me agredindo, eu consegui travar você e te tombei, parei por baixo e agora eu estou dentro da sua guarda. Vamos mais para o meio um pouco, André. Aí. Então agora eu parei dentro da sua guarda. E esse é um dos grandes diferenciais do jiu-jitsu, André, porque a maioria das lutas, quando você está deitado de costas no chão, você perdeu, não tem mais muito o que fazer. No jiu-jitsu, não. Você está fazendo guarda, além de você se defender, você também tem condição, tem capacidade de me atacar, de me finalizar a partir daqui, e eu vou te mostrar um pouco disso agora, tá? Lembra que eu te falei sobre guarda? Né, as 3 distâncias que se trabalha a guarda. Então, quando a gente para numa situação como essa, eu estava por baixo apanhando, agora eu vou querer te bater. Então, eu quero que você mantenha as 2 pernas aqui fechadas, junta pé com pé atrás. Isso, excelente. Isso aqui a gente chama de guarda fechada, tá? Então, agora eu vou querer te bater. Então, eu estou numa posição onde eu consigo te acertar. Eu não tenho tanto domínio porque você está me controlando com as pernas e não eu te controlando com a minha como estava na montada antes, certo? Então o que acontece? Daqui eu vou querer começar a te bater. E aí como é que você pode se defender? Você pode me abraçar, me levar para cima de ti, abraçar, aonde eu não consigo mais ter força nem ângulo para bater. Você pode trabalhar, pode se fazer a pegada aqui atrás, você pode trabalhar com o joelho cruzado aqui em cima de mim, mantendo eu distante, aonde você consegue defender, proteger e me atacar, certo? Ou você pode me empurrar para distante de ti e trabalhar de guarda aqui a longa distância, aonde eu não consigo te acertar, certo? A gente vai ver um pouquinho mais disso depois. Então vamos lá. Então eu te derrubei da montada e eu tô aqui em cima de ti, desferindo soco. Mas lembra que eu te falei que tu pode ganhar a luta por baixo aqui também? Então o que tu vai fazer? Ó, quando eu der um soco, você desvia a cabeça para o lado, boa, prende o meu braço, muito bom. A outra mão, quero que você venha aqui puxar o meu ombro, perfeito. Agora você vai botar o seu pé esquerdo no chão, pode pisar ele no chão,
Ao mesmo tempo que tu joga a tua cabeça para esse lado aqui, quero que você leve o teu quadril para lá. Eu vou te ajudar. Isso, perfeito. Faz jiu-jitsu aí, André. E agora, André, essa perna fica em cima das minhas costas. Quero que você traga aquela perna por cima da minha cabeça. Muito bom. Segura meu braço e agora mantém ele colado aqui em ti e devagar vai levantando o teu quadril. Vai, vai. Aê! Ó, esse aqui é o mesmo armlock que você aplicou em mim na montada. Mesmo armlock não, a mesma técnica, só que aplicada de dentro da guarda. Repara que essa posição que a gente está aqui é muito parecida com que essa que a gente está aqui, ó. Só que está em ângulo diferente, certo? Vamos lá, André, a gente vai fazer essa... pode levantar, por favor? A gente vai fazer agora, então, essa sequência completa. Quero que você pegue bem, tá? Aí a gente repete essa sequência com o nosso aluno 3 vezes, tá? Vamos lá, André? Na montada de novo. Então vamos lá. Está me batendo, dando soco, consegui te prender, rodei. Repara que eu estou rodando bem suave com o André, porque pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de movimento, eu tenho que ter esse cuidado. Alguém mais forte você pode rodar um pouquinho mais rápido. Se for alguém que tem medo de machucar, tem que cuidar para não rodar em cima do pé, né? Ter os cuidados para não machucar a pessoa, tá? Vai lá, André, tá na guarda agora. Eu vou começar a dar o soco, você tem que prender o meu braço. Prendeu. Mão no ombro, agora o pé no chão, cabeça para aquele lado e o quadril para o outro. Passou lá em cima, finaliza. Oh, perfeito, André. Muito bom. Mais uma vez. Tá aqui dando soco, te prendi, eu joguei. Agora eu é que vou dar soco, hein? Prendeu o braço, mão no ombro, saiu com ali. Aê, excelente. Aí eu repeti algumas vezes com o André, ele pegou bem essa movimentação já da guarda. A gente vai então para a nossa atividade número 8. Na nossa atividade número 8, além de mais uma sequência, uma progressão, uma técnica, a gente começa a mostrar para o nosso aluno como o jiu-jitsu é cíclico, como ele vai de uma posição para outra e volta por diversos caminhos diferentes, tá bom? Vamos lá, André, pode deitar aqui, por favor? Então, André, lembra que eu te falei das 3 distâncias da guarda, né? Então essa, a gente está trabalhando aqui a meia distância. E o que você pode fazer também é trabalhar com aquele joelho, né? Cruzando aqui em cima, isso, para controlar a distância. Da mesma forma, eu vou tentar te bater, vou tentar te acertar a partir daqui. E você consegue jogar a tua cabeça para longe, joga lá a cabeça, para eu não te acertar. Tá vendo, ó? Fica difícil. Só que você não quer ficar aí embaixo apanhando também, né? Você pode fazer guarda e finalizar como você viu antes, ou você pode fazer a luta voltar para cima, você voltar para cima de novo. E eu vou te mostrar agora. Quando eu der o soco com essa mão, eu quero que você prenda esse meu braço. Boa, prendeu. Essa mão aqui pode vir pegar minha lapela. Boa. Agora o que você vai fazer? Vai me chutar com essa perna aqui, empurrando lá para a lateral. E essa outra perna vai como se fosse dar uma rasteira na minha perna aqui embaixo, tá? Vai lá, faz um movimento bem devagar, excelente. E você vem já direto para a montada, ó. Voltou para onde a gente estava antes. Se eu começar a me defender aqui, o que você faz? Mão no meu peito, pode botar outra mão por cima, perna de base de novo, traz o joelho próximo à cabeça e passa por cima da minha cabeça. Lembra de deixar essa mão colada no teu peito, puxa lá para ti. Aí, e agora devagar levanta o quadril. Boa, excelente. Isso a gente chama de raspagem tesourinha, André. Vamos lá mais uma vez. E aí a gente repete essa técnica com o nosso aluno 3, 4 vezes também, tá? Vamos lá, André, usa o joelho para proteger, defendeu de soco, prende meu braço. Essa mão, então, pode usar aqui na lapela. Lembra? Essa perna chuta e a outra uma rasteira, passando lá embaixo. Vai lá, jogou, boa, e vem montar, isso, vem pra cima. Comecei a te empurrar aqui, mão no peito, armlock, excelente. Mais uma vez, André. Vamos lá de novo, tô dando soco, vai controlar a distância. Excelente, matou meu braço, lapela, chutou, montou, boa. Ao invés de esticar o braço, eu comecei a virar de costas. Aí, gancho, lembra do gancho, mata leão, mão no bicho,
Aê, excelente. Finalizamos assim a atividade número 8. Nós trabalhamos a guarda em uma distância um pouco mais, meia distância. A gente vai agora trabalhar uma distância mais aproximada, um pouco mais grudado na nossa atividade número 9. Na atividade número 9, então, a gente vai trabalhar a guarda na curta distância, se aproximando do adversário e fazendo com que o André faça uma saída para as costas, mostrando para ele que da guarda também existe um caminho direto até as costas, tá bom? Pode deitar aqui, André, por favor. Cabeça para lá, por favor. Aí. Então, André, vamos lá, guarda de novo. Lembra que eu te falei que daqui, né, eu posso te dar soco, tu pode trabalhar a média distância, longa distância, ou para evitar o soco, pode trabalhar a curta distância. Então, o que eu vou fazer, que tu vai fazer? Quando eu te der um soco, eu quero que tu desvie a cabeça bem para esse lado e me abrace, me levando para cima de ti, ó. Me abraça agora, boa, bem forte, tá? Só deixa eu cuidar do microfone. Aí. Me abraça bem forte, me trava agora para eu não conseguir sair. Muito bom. Agora, coloca seu pé esquerdo no tatame. Isso. E começa a escapar para aquele lado, virando de frente comigo. Muito bom. E vai me puxando para cima de você, ó. Tá vendo que você pode sair direto nas costas? E daqui você tá naquela posição que você sabe como finalizar. Lembra como é que é a finalização? Envolve aqui, mão no bíceps, boa. Essa mão lembra de proteger lá a cabeçada, né? E aí agora aperta. Aí, excelente. Tá vendo que eu te falei que dá... Pode ficar aqui, por favor, lembra? Tá vendo que eu te falei que tu pode vencer a luta mesmo de costas no chão? Essa aqui é um encanto do jiu-jitsu, tá? Vamos lá, mais uma vez. Dei o soco, desviou. Controla a distância agora. Aí, começa a sair o quadril para aquele lado. Vai saindo e me puxa para cima de ti. Boa! Agora encaixa a mão no pescoço, mão no bíceps. Finalizou. Muito bom, cara. Mais uma vez, André. Mais uma vez, dei o soco. Boa! Saiu. Muito bom. Lembra de botar o gancho, hein? Aê! Envolve o pescoço, mata leão. Finalizou. Excelente, cara. Muito bom. Feito a atividade 9, a gente vai para a atividade número 10. Na nossa atividade número 10, e a última atividade da aula de hoje, a gente vai fechar esse ciclo que a gente iniciou da luta em pé, mostrando para o nosso aluno como fazer a guarda de longa distância e a levantada técnica, certo? Vamos lá, André, por favor. Então, André, a gente está trabalhando sobre guarda, né? Falando de guarda, eu te falei como você pode trabalhar aqui a meia distância, você atacou meu braço e fez a raspagem voltando à montada, a curta distância que você foi para as costas, e a gente vai trabalhar agora a longa distância. Então imagina que você quer voltar à luta em pé direto. O que você pode fazer? Mantenha aquele joelho atravessado como a gente estava anteriormente aqui, ó, já está uma distância um pouco maior. Agora com o seu pé você pode me empurrar para que eu volte em pé, ó, isso. E agora eu estou trabalhando na longa distância. Ou eu te derrubei e você caiu aí e começou a se defender. Então, como eu te falei, esse é um posicionamento de defesa. Enquanto tiver as suas pernas entre eu e você, dificilmente eu vou te acertar um soco, uma cotovelada contundente ou conseguir algum tipo de finalização, tá bom? Então, quero que você mantenha a perna se defendendo aqui, não deixe eu chegar na sua lateral, tá bom? E eu vou tentar chegar lá. Aí eu vou começar a caminhar para chegar. Não, mas tu não sabe fazer gangorrinha, né? E o meu aluno não sabe como se movimentar. Aí eu vou tentar chegar e ele vai tentar me acompanhar assim, ó. Vou te mostrar um detalhe para tu me acompanhar. Tu vai fazer o quê, ó? Levanta o quadril e a cabeça e fica balançando igual uma gangorrinha. Isso, um pouco menos, tá? Pode ser menos. Aí. E à medida que eu vou, continua fazendo. E à medida que eu vou caminhando, pode usando os cotovelos e a mão no chão para ficar sempre com a perna entre eu e você. Excelente, ó. Essa é a gangorrinha. Vai sentir o abdômen, mas vai te ajudar. Isso. Não deixe eu chegar na sua lateral, ó. Muito bom. E se eu der um chute, você pode usar a sua perna empurrando para defender. Muito bom. Vamos lá, André, caminhando. Ó, o chute. Excelente. E aí eu não estou conseguindo chegar na posição que eu quero, tá vendo? Tá conseguindo se defender. Só que tu não quer ficar aí muito tempo.
É uma posição ruim para ti, tu quer voltar para a luta em pé. Então, na hora que eu te der um espaço, você volta em pé. Só que o meu aluno não sabe fazer a levantada técnica, não sabe fazer a levantada técnica. Então ele vai voltar em pé de qualquer jeito. Daí ele vai voltar em pé, tá vendo? Não, tu não sabe fazer a levantada técnica. Volta de qualquer jeito, tipo de 4 apoios no chão mesmo. Então ele veio, vou mostrar para ele que ele poderia ter tomado um chute. Tá vendo, André? Não dá para levantar de qualquer jeito, tem que levantar com atenção. Eu vou te mostrar agora como fazer a levantada técnica, tá? Eu te dei espaço, você senta, boa, e apoia uma das mãos no chão. Fica bem inclinado para o lado que você apoiou a mão no chão. Essa segunda mão aqui, ela fica à frente para defender de um chute, de uma joelhada, do meu avanço para cima de você. Agora você vai pisar esse pé no chão e o outro pé você pode chutar a minha canela para criar distância, empurra aqui minha canela, aí, e agora recolhe esse pé e pisa bem lá atrás, com o pé no chão, boa, e volta para a luta de base. E aí a gente voltou para onde a gente começou. Naquela base ali, se eu for para cima de te dar um soco, a gente recomeça toda aquela sequência, certo? Aí assim eu fecho a aula com o meu aluno, né? Repito essa movimentação algumas vezes, vamos fazer mais uma vez aqui, André? E aí eu repito essa movimentação também umas 3 vezes, né? Como a gente passou. Vamos lá, vamos acompanhando. Ó a gangorrinha. Isso, ó o chute. Boa, bloqueou. Continua acompanhando, não deixa eu chegar. Dê espaço, como é que você vai levantar? Protegendo, muito bom, base. Aí, excelente, André, muito bom, parabéns, cara. Fechamos assim a nossa aula com o nosso aluno, tá? Então, qual é a ideia dessa aula? A gente fechar um ciclo, mostrar como o jiu-jitsu é cíclico, como ele começa de uma situação e ele pode voltar para a mesma, dando várias voltas, tem vários caminhos diferentes. Numa aula só, o André fez baiana, passagem de guarda, armlock, montada, pegada de costas, mata-leão, armlock da guarda, raspagem tesourinha, levantada técnica e aprendeu um pouco de guarda. Então ele fez 10 coisas, claro que não fez nada 100%, mas meu objetivo agora não é mostrar um monte de detalhe para ele. Meu objetivo é mostrar como o jiu-jitsu é simples, dinâmico e eficiente. Ele sai da aula de hoje pensando que ele já sabe o que fazer se alguém vier dar um soco, sabe o que fazer quando ele estiver no chão, sabe como pegar as costas, sabe como apagar a pessoa, sabe como quebrar o braço. Então ele sai da aula dizendo, eu aprendi um monte de coisa, um monte de técnica de luta, e ele termina a aula encantado, né, com aquele monte de coisas que ele aprendeu. Às vezes, no intuito de eu mostrar para ele o meu conhecimento, eu vou ensinar um armlock, por exemplo, e eu passo 20, 30 detalhes diferentes. O que eu vou estar falando para ele? Cara, jiu-jitsu é muito complicado. Agora, da maneira que eu mostrei, apoia aqui, levanta esse pé, vem com o outro, passa, ele vai dizer, pô, é simples, quebrar o braço é simples. Ao longo do tempo ele vai aprender que tem um monte de detalhes, mas eu tentei simplificar ao máximo a aula para o nosso aluno. Nosso aluno fez a aula completa, não se machucou, teve uma experiência tranquila, não passou vergonha na frente da turma de não saber fazer algum movimento e ele começou a ver que ele é capaz de praticar o jiu-jitsu. Então agora ele já está pronto para vir para a nossa turma, para a aula coletiva e fazer parte da sua escola. No final dessa sequência 10, então, você pode também repetir a sequência completa, desde a parte da guarda à distância, levantada técnica, a defesa de soco com a baiana, passagem de guarda, montada, armlock ou mata-leão, tá? Então vai depender do tempo da sua aula, é legal que se você conseguir repetir essa sequência completa, você vai fazer com que o seu aluno fixe mais a memória do jiu-jitsu, certo, galera? Comunicação. Como vocês viram aqui, toda a comunicação durante a nossa aula foi bem tranquila, serena, sem muita alteração e tentando simplificar o jiu-jitsu para o meu aluno. Sempre tentando enaltecer, incentivar ele a achar algum ponto positivo dele. É muito legal que você busque uma característica positiva do seu aluno para incentivá-lo, como eu falei antes, como eu expliquei antes, mas sempre de uma maneira verdadeira, né? Eu às vezes percebo que o meu aluno o meu novo aluno tem muita habilidade, ele é uma pessoa que se movimenta muito bem no chão. Aí eu já digo assim, pô, tá escondendo o jogo, né? Tu já fez jiu-jitsu. Aí o cara já se empolga todo, dizendo, pô, o cara acha que eu já sei alguma coisa,
fica bem empolgado, né? Ou a pessoa, pô, tem gente que é muito forte, pô, cara, tu é muito forte, pô, a hora que tu pegar uma técnica vai ser difícil de te segurar, né? Então é legal sempre incentivar o aluno, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, ah, jiu-jitsu não é para mim, ou eu não levo jeito pro jiu-jitsu, né? E isso não é verdade, todo mundo leva jeito pro jiu-jitsu. Então, se eu conseguir achar alguma característica positiva nele, eu vou estar enaltecendo isso, fazer ele achar que, pô, ele tem aptidão, de acordo com aquela característica fica mais fácil o aprendizado, né? Toda a movimentação foi ele que fez em mim, não foi nada eu que fiz nele, chance de machucar quase que zero e uma boa experiência com jiu-jitsu. Assim a gente está pronto para o fechamento da nossa aula. No fechamento da nossa aula, então, eu sugiro que enquanto a gente vai fazer um alongamento, né, tipo relaxar o corpo, um alongamentozinho breve, nada muito complexo, só para deixar o nosso aluno mais relaxado, a gente vai dialogando com ele, falando, na verdade, perdão, coisas que eu já falei agora, né, mas eu vou alongando com ele, vou falando, tá vendo, André, isso é o jiu-jitsu então, esse é o caminho que a gente... É um dos caminhos que tem no jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu é como um xadrez, tem diversas estratégias, diversos caminhos diferentes e agora ao longo da tua jornada do jiu-jitsu tu vai aprender toda essa sequência, essa movimentação. Tudo que eu te passei aqui tem muito mais detalhe, tem muita coisa que você vai aprender, mas eu quis te mostrar de uma maneira simples como o jiu-jitsu é legal e eficiente, né? Aí agora nessa fase, você aproveita para perguntar para o aluno a percepção da aula dele, tá? Eu costumo sempre puxar de uma maneira positiva, dizer, pô, jiu-jitsu é legal, não é? Ao invés de perguntar, tu gostou? Porque quando eu falo assim, tu gostou, parece que tem como não gostar, né? Então eu falo, pô, jiu-jitsu é legal, eu digo, pô, não tem como não gostar dessa aula, não tem como não gostar de jiu-jitsu, né? Eu digo, pô, jiu-jitsu é legal, né, meu irmão? Pô, e tu vai gostar cada vez mais, tu vai ver como o jiu-jitsu vai melhorar a tua vida, e aí eu falo para ele um pouco dos benefícios, né, deixando ele motivado, tá? Eu sugiro que essa primeira aula seja gratuita, né, para o aluno ter essa experiência, né, sem ter custo nenhum, e ao final dessa aula o aluno seja direcionado à recepção para que ele possa fazer a inscrição, fazer a matrícula, aproveitar que ele está terminando a aula empolgado, motivado, já trazer ele para fazer parte da sua turma. Fechou então, pessoal? Esse é o modelo de aula que a gente usa na nossa escola para ministrar a aula experimental do nosso aluno. O índice de conversão dela é de praticamente 100%. Né? Eu acho que teve um caso na minha escola que o aluno não fechou, mas porque ele teve um problema lá de saúde, de família, e ele acabou não fazendo a inscrição, mas dos outros, todos os outros continuaram com a gente depois dessa aula. Tá? Como eu falei para vocês, dar uma aula legal, uma primeira aula legal não é difícil. Né? Jiu-jitsu é muito legal, é muito divertido. Mas a ideia é dar uma aula que encante, que deixa o aluno muito motivado. A aula agora, ela pareceu um pouquinho travada da maneira que eu fiz aqui, porque eu fiquei parando etapas, passando para vocês. Mas quando você ministrar essa aula sozinho, com alguém que nunca praticou jiu-jitsu, você vai ver o olho da pessoa brilhando, vai ver ela motivada e realmente vai entender como essa primeira aula faz a diferença, como essa primeira aula é impactante, tá? Então quero sugerir que você use essa aula demonstrativa, como eu falei antes, eu gosto de fazer ela agendando com o aluno ligou para minha escola e foi lá visitar, quer fazer uma aula experimental, eu digo, então que horas você pode? Posso horário tal. Então eu vou, ou algum professor da minha escola vai até a academia e ministra essa aula. Mas tem vezes que o meu aluno chega no dia, pô, eu vim agora, eu queria fazer uma aula experimental agora, né? Ou eu estou com a turma, com todos os tatames da academia lotado, então eu costumo dar aula com 2 professores, fica um dos professores com a turma e o outro professor vai receber aquele aluno num espaço separado do tatame e ministrar essa aula que você acabou de ver para esse aluno que acabou de chegar, tá bom? Tenho certeza que você vai ter uma conversão de 100% na sua escola também, fazendo esse tipo de aula, crescer seu número de alunos e trazer mais gente para essa arte marcial incrível que é o jiu-jitsu. Estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Os